Um tempo de crise política, crise espiritual, uma crise generalizada na terra de Israel, a ponto de aquela pessoa que era a autoridade espiritual, o sacerdote, seus filhos eram chamados de filhos de Belial, filhos do inimigo. O texto de hoje, para nossa reflexão, remonta a uma história extraordinária de superação. Uma história onde uma mulher aprendeu um princípio de transformação poderoso e mudou o curso e a história da sua vida. Um tempo em que a crise estava generalizada, alcança também a sua casa, o âmbito familiar. Quem sabe você que me ouve através desta mensagem está entendendo e vivendo momentos difíceis na sua vida, momentos de crise, momentos de problemas existenciais dentro do âmbito familiar. Mas hoje eu quero mostrar para você como vencer essas adversidades, como superar esses desafios que se levantam na vida de muitas pessoas. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. Eu sou Gustavo Silva e nesse vídeo de hoje eu vou falar com você sobre a poderosa oração de Ana. Como mudou a história da vida dessa mulher uma oração sincera e profunda diante da presença de Deus. Se você é novo aqui no canal, se inscreva, aperte o sininho das notificações para você sempre acompanhar mensagens reveladas do coração de Deus para o teu coração. A nossa vida é baseada, é firmada em princípios da palavra de Deus. E isso, quando colocamos em prática, nós certamente vamos sendo abençoados, edificados, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então, compartilhe também essa mensagem com aqueles que precisam, que talvez tenham enfrentado momentos difíceis dentro da sua casa, dentro da sua família. O texto, então, para a nossa reflexão de hoje está aqui no primeiro livro de Samuel, capítulo também de número 1. E a história conta para nós a vida de um casal, Eucana e Ana, um casal que decidiram se unir para viverem o seu matrimônio. Mas a Ana tinha um problema. A Ana era estéril, ela não podia gerar filhos. E como era costume naquela época, e eu acredito e falo veementemente que não era o propósito de Deus aquilo, mas eles tinham esse hábito, eles tinham esse costume na vida deles de que Eucana, marido de Ana, então pudesse arrumar uma concubina da qual se geraria para ele a sua descendência, geraria para ele a sua herança, tal como foi no caso, por exemplo, de Abraão. Mas em ambos os casos, e outros também nas Escrituras, nós vemos o resultado que não foi dos melhores. Os filhos daquela descendência geraram-se ali problemas, na vida de Abraão. E agora Eucana estava seguindo os mesmos passos, estava seguindo o mesmo caminho. Portanto, nós vemos que esse tipo de relacionamento não estava dando certo, porque a Penina estava então agora, e fazia a Bíblia muito clara ao dizer para nós, que ela irritava excessivamente a Ana. Chega a palavra de Deus a dizer que as duas eram rivais, não partindo de Ana, mas sim partindo de Penina, porque a Penina sim é que tinha essa ânsia, essa vontade de irritar e embravecer a Ana. E como foi então que aquela situação se resolveu? Dado que o tempo ia passando, a angústia ia tomando o coração de Ana, a situação ia se agravando a cada dia mais, Ana então começa a usar essa ferramenta tão poderosa, tão eficiente, que nós chamamos de oração, para poder mudar aquela situação.
Ana, então, num certo dia, junto com seu marido, vai até o templo do Senhor. E aqui diz para nós o versículo de número 9. Eu quero ler para você e peço que você preste bastante atenção para que você possa entender essas revelações sobre essa poderosa oração de Ana. Vejam só, queridos, o que diz aqui no verso 9, capítulo 1 do livro de 1 Samuel. Diz assim: Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Preste bastante atenção aqui, algo importante. Muitas vezes nós falamos em orar, nós falamos em buscar a Deus, nós falamos em se colocar diante da presença de Deus, e de fato isso é muito importante. Por favor, me entenda, né? Isso é essencial, isso é necessário. Mas o que muitas vezes as pessoas elas negligenciam, vamos dizer assim, é o fato de fazerem isso de qualquer maneira. Ana estava completamente debilitada, Ana estava desanimada, Ana estava triste, Ana estava amargurada, e quando ela vai orar, a palavra de Deus ela diz aqui que antes dela ir orar, ela foi primeiro se alimentar. Sem querer espiritualizar as coisas, mas é uma coisa muito importante que você precisa compreender. E talvez esse seja o ponto que muitas pessoas têm tido as suas orações frustradas. Ela não consegue ter resposta às suas orações. Eu quero que você entenda comigo que Deus ele é um ser de fé. Deus ele é um ser espiritual, e para você alcançar a bênção de Deus, você precisa agir pela fé. E eu não falo isso baseado em pensamentos, em doutrinas humanas, eu falo isso baseado nas Escrituras. Pois a palavra de Deus, ela diz o seguinte, que aquele que se aproxima de Deus, Hebreus capítulo 11, é necessário crer que ele existe e que ele é recompensador daqueles que o buscam. Porque sem fé é impossível agradar-lhe. Então, quando você se aproxima da presença de Deus, quando você se achega à presença de Deus, você precisa entender que Deus age mediante a sua fé. Deus é misericordioso, Deus é bondoso, Deus nos abençoa mesmo nas nossas fragilidades. Mas, necessariamente, precisamos acreditar em Deus. Jesus, ele disse para o pai daquele filho que estava problemático, muitas vezes tomado até por espíritos imundos ali, pelo mal que atormentava a vida daquele jovem, Jesus disse para ele, tudo é possível ao que crê. Imediatamente ele responde, Senhor, eu creio, e depois volta atrás e diz, Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Deus ele nos ajuda na nossa falta de fé, mas o princípio é que nós precisamos acreditar em Deus. Fé é a certeza das coisas que se esperam. Em Romanos 10, 17 diz que a fé ela é pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Então, quando você começa a se alimentar da palavra, quando você começa a se alimentar da verdade de Deus, a ler a Bíblia, a ouvir a palavra, isso vai enchendo o seu coração de fé e é o que nós chamamos no meio cristão de alimentar-se da palavra. Ana, antes de ir orar, ela foi se alimentar. Ela comeu e bebeu. Depois sim, aí ela diz, olha, Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Ela só foi orar naquele momento depois de ter se alimentado. Você precisa se alimentar da palavra, encher o seu coração de fé, encher o seu coração de esperança, de certeza de que aquela oração ela será respondida, de que aquela oração ela será uma oração atendida. Tem muitas pessoas que até oram, mas elas não acreditam, e Deus não opera na dúvida, Deus opera na certeza. Abraão acreditou
naquela promessa, ou seja, ele se alimentava, ele segurava a palavra, ele segurava aquele alimento e isso fez ele ter fé para alcançar a sua vitória. Quem sabe você que me assiste, que me acompanha aqui no canal, tem sido uma pessoa de oração, você é de Deus, você é uma pessoa que se dedica ao Senhor, tudo bem, mas como tem sido a sua oração? Uma oração de certeza, de convicção, de fé, ou aquela oração para ver se vai acontecer? Deus não trabalha na dúvida, Deus trabalha na certeza. E é essa certeza que nós devemos então buscar. O texto continua dizendo que ela, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ela começa a se esvaziar, né? Ela começa a se derramar por completo, ela começa a se derramar por inteiro na presença de Deus. Quando você vai orar, querido amigo, você precisa se derramar por inteiro. Essa poderosa oração de Ana nos mostra muitas coisas. Entre elas, esse esvaziar de si mesmo, esse esvaziar daquela prepotência, daquela arrogância, mas é chegar-se diante de Deus dizendo para ele: Senhor, eu preciso de ti. Chegar diante da presença de Deus: Senhor, eu preciso da tua graça, eu preciso do teu amor, aquela convicção: o Senhor é meu Pai, o Senhor é aquele que cuida de mim. O salmista disse: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Sabe, amigos, você precisa ter essa convicção de que Deus está ao seu lado, de que Deus é o teu abrigo, de que Deus é o teu refúgio, de que Deus é a tua fortaleza. Algo mais interessante também diz para nós que ela votou um voto dizendo o seguinte: Senhor dos exércitos, verso 11, né? Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas à tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Olha que palavra poderosa. Ela começa a orar e ela faz um voto a Deus. Ela faz um projeto diante de Deus. E ela diz: Senhor, se o Senhor me der um filho varão, eu vou dar esse filho para o Senhor. Sabe, queridos, ela estava naquele momento consagrando o futuro do seu filho ao Senhor. Eu vou dar o filho ao Senhor, eu vou consagrar esse menino ao Senhor. Meus amados, nós temos que aprender a consagrar o nosso futuro. Nós devemos aprender a consagrar o futuro dos nossos filhos. Quantas pessoas que às vezes têm aquele péssimo hábito, né, de amaldiçoar o futuro da sua geração, dos seus filhos. Olha, meu filho, você é cabeça dura, você não vai dar nada na vida, você é isso, você é aquilo, sempre amaldiçoando. Ana não. Ana, antes de o filho nascer, antes dele sequer ter sido gerado, ela já abençoava, ela dizia: esse menino vai ser do Senhor, esse menino vai crescer na presença de Deus, esse menino vai estar no altar de Deus, esse menino vai estar na presença de Cristo. Sabe, meus amigos, começa a abençoar o seu futuro, o futuro dos seus filhos, o futuro da sua geração. Não amaldiçoe, abençoe sempre. Eu tenho falado bastante aqui nesse canal, por exemplo, sobre o poder das nossas palavras. Você é uma pessoa que é guiado pela sua língua, há poder na sua boca. Comece a abençoar, não fale de coisas que não edificam. Fale somente de coisas que vão lhe promover, lhe edificar e lhe abençoar poderosamente. Amém? Continuando aqui o texto, se essa palavra já está falando ao seu coração, não se esqueça de deixar aqui nos comentários o seu pedido de oração. Pastor, como essa palavra tem falado comigo, não é? Você que talvez tenha enfrentado conflitos existenciais dentro da sua casa, dentro do seu lar, eu quero te convidar a se inscrever aqui neste canal, a compartilhar esta palavra com aquelas pessoas que você sabe que precisa de uma transformação na sua vida. Glória a Deus. Olha só o que diz mais aqui a palavra de Deus, versículo de número 15, né? Versículo de número 15, não, me perdoe, versículo 12 diz: E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor,
Eli fez atenção à sua boca. Outra lição importante aqui nesta poderosa oração de Ana é que ela perseverou em orar. O erro que muitas pessoas cometem é simplesmente desistir, é simplesmente desanimar-se, é simplesmente jogar a toalha. Ela faz uma oração, faz duas, faz três, acredita-se que esta oração de Ana não foi a primeira. Essa oração de Ana já era um hábito dela de orar. E ela então se coloca diante da presença de Deus. Ela persevera em orar, ela persevera em buscar. Lute até que a obra ela seja completa. Eu nunca me esqueço de uma frase que uma certa vez eu ouvi logo que eu comecei a ter um encontro com Jesus. Eu vi uma frase que dizia o seguinte: não desista, a sua fé te levará à vitória. Olha, muitos anos depois eu descobri que essa frase que estava lá na parede, pintada, né, na parede lá da minha igreja, era o título da capa de um livro. Coisa extraordinária. Não desista, a sua fé te levará a vitórias. O segredo daqui da oração de Ana, primeiro, né, é que Ana foi uma mulher que lutou, que batalhou até que a obra fosse completa. E assim devemos ser nós também. Não desista, não desanime, acredite, Deus está com você para te abençoar. Espero que essa palavra tenha falado ao teu coração. Você não está sozinho. Você nasceu para reinar. Você nasceu para vencer. Você nasceu para ser uma pessoa vitoriosa, para ser uma pessoa vencedora. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus transborde no teu coração e te abençoe rica e abundantemente. Forte abraço. A gente se vê no nosso próximo encontro aqui no nosso canal, no nosso próximo vídeo. Compartilhe, se inscreva e seja muito abençoado a cada dia. Um forte abraço, um beijo no teu coração e até o nosso próximo encontro, no nome de Jesus.